que fica a imagem do presidente João Lourenço, a imagem do MPLA perante o mundo? Como é que se governa querendo uma opinião só numa direção, sem o contraditório? Não, isso, vamos lá ver, isso tem razões históricas. O jornalismo é uma profissão de risco, apesar de nobre, mas ela, em Angola, está maniatada desde os anos 20 do século passado. Portanto, já tem uma herança colonial. Os nossos dirigentes da área da comunicação, que foram sendo cooptados de diversas áreas para dirigir esse setor, emergem desse passado e trabalharam, construíram muitas das ideias do jornalismo com base na propaganda que dominou, digamos, aquele ciclo da guerra, do imperialismo sul-africano e americano, enfim. Há um conjunto de jornalistas que foram forjados nessa fase. Mas hoje, Carlos, está-se perante um momento diferente com as redes sociais e com uma maior descentralização digital da própria comunicação. Ora, continuar nesta prática não é contraproducente? Não fragiliza os poderes? Pois, mas eles têm muito poder. Esta é que é a grande verdade. Têm um poder de construir órgãos, de abrir, fechar, dominar, têm o poder financeiro. E isto coloca aqui uma questão que deveria ser levada muito a sério pelo sindicato e por toda a sociedade. Qual é o acesso do jornalista à banca? Qual é o equilíbrio que o jornalista encontra para trabalhar com dignidade? Há questões que devem ser colocadas à frente da questão da manifestação. Abrir um caminho de debate legal, forçar o Parlamento a reconhecer determinadas circunstâncias, parece-me muito mais interessante do que... E o programa é um bom barómetro, este programa é um bom barómetro para nós percebermos como é que, em pouco tempo, com montes de intervenções, nós misturamos as questões. Estamos a misturar aqui uma questão de vontade e de profissionalismo, com pressão, com política. Nós temos que colocar o jornalista no centro de todos esses problemas e confrontar a sociedade para aquilo que é essencial, em função da nossa realidade, obviamente. Mas nós não podemos ter o jornalista a idolatrar o político e o modo de vida do político. Porque quando se diz que há uma fratura na classe que tem que ser reconhecida e que tem que ser trabalhada, porque tem que haver aqui primeiro essa unidade para depois partirmos para a batalha, percebe-se que há jornalistas que não querem abdicar de determinados privilégios. Ora, nessa condição ficam mais facilmente maniatados para tomar essa ou aquela posição. E isso tem que ficar claro. Um jornalista que não quer sofrer, que não quer ter riscos, que não quer entrar em confronto com classes dominantes, tem que vai ter consequências na nossa sociedade. Nós, aqui nesse programa falou-se disso, quando jornalistas, médicos e professores fazem ou tentam reclamar os seus direitos e fazem uma manifestação e aparecem 50, 60 pessoas, nós temos que nos confrontar com aquilo que são as manifestações dos políticos e até funerais que metem mais de 1 milhão de pessoas. Ora, esse confronto entre o jornalismo e a política é global, existe, a tendência de domínio, de manipulação é geral. É preciso que os jornalistas primeiro se constituam numa classe forte, tenham um projeto de reforçar a lei, até pelo menos de fazer aprovar a lei. Nós estamos muito rudimentares nesse sentido e depois avançar. Obrigado, Carlos. Quem tem medo da comunicação social? Provavelmente deve ser o executivo. O executivo tem medo do que os jornalistas devem transmitir aos cidadãos angolanos. Mas esses ataques devem-se, talvez,
a vergonha, né, que quando os jornalistas transmitirem conhecimentos ou algumas ideias aos angolanos, a sociedade angolana vai despertar, vai abrir de novo a nossa visão para que nas próximas vezes, né, nós possamos mudar de paradigma e olharmos para um certo parâmetro para a sociedade angolana. Daí que o executivo, o presidente João Lourenço, falando sinceramente, deve ter medo disso. O jornalista angolano por si só não se respeita. Ele não se respeita e por não se respeitar, não terá respeito dos políticos também. Porque não se admite, numa sociedade como a nossa, com jornalistas de tão grande renome. Eu já participei em várias palestras, até ter um curso de jornalismo no CFJ, que vocês estão diante de uma palestra com os jornalistas renomados em Angola, eles dizem uma coisa e na redação e diante do telejornal fazem outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que são os ditames do jornalismo. Portanto, enquanto os jornalistas em Angola não se respeitarem e não serem solidários uns com os outros, vamos assistir coisas do gênero. Cada vez mais faz sentido nós denunciarmos esse regime silenciocrático, porque atacar o jornalista é exatamente isso, impedir que a verdade venha ao de cima, impedir que o jornalista faça aquilo que é a essência do seu trabalho. E a essência do jornalismo é a adversidade. O jornalismo não é dizer que o presidente vai aqui ou vai ali. Isto é trabalho da agenda. Fazer jornalismo é reportar a adversidade, é denunciar as mazelas, sobretudo dos políticos. E o que o poder político fez do nosso jornalismo, do jornalismo angolano, em vez de quarto poder, transformou-o em quarto do poder. Ali onde o poder se veste e se despe sem qualquer censura. E há uma revolta na sociedade. Nós temos um regime completamente esgotado. E vai aparecendo aqui e ali, aconteceu com os professores, aconteceu com o jornalismo, vai acontecer com outras classes profissionais. Estado de exaustão? Manifestação de exaustão, como tu dizes e muito bem, em função de um regime que não dá soluções aos problemas gritantes do país, como a fome, a pobreza. Nós temos um país que tem milhões de crianças sem escola. O normal era o sobressalto da sociedade, não é dos professores ou dos pobres, porque normalmente criança sem escola significa filho de família pobre, né? Porque o rico tem condições de pôr o filho a estudar noutro sítio. É o sobressalto de toda uma sociedade. Mas não há esse sobressalto porque, como eu dizia há bocado, o controle da sociedade é feito a partir do medo. Mas isso não está a volumar essa pressão? Estamos a Como é que o regime vai lidar com isso? Construímos uma fobocracia, que é uma sociedade baseada no medo, mas não há sociedades perfeitas. Então começam aqui e ali a sair... Ou seja, esta forma de controlar a imprensa e os jornalistas é uma demonstração da fraqueza do próprio MPLA? Sem dúvida, sem dúvida. Não, é o medo que o próprio regime começa a mostrar. Porque o regime mostra um medo, e sobretudo em Luanda, onde tem a maioria, a acreditar nos resultados eleitorais, né, contra o próprio regime. E então há que afunilar cada vez mais, há que fechar cada vez mais a sociedade. Mas isso tem exatamente o efeito contrário. Todas as ditaduras, todas as autocracias caem